Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de aprendizado de máquina. No vídeo anterior, a gente conversou um pouco sobre o que é aprendizado de máquina e a sua diferença para a inteligência artificial e alguns outros conceitos que às vezes se confundem. E agora a gente vai continuar conversando sobre alguns conceitos importantes em aprendizado de máquina para que a gente possa ir colocando os nossos tijolinhos e ir construindo um conhecimento para que mais para frente a gente possa resolver problemas muito interessantes. Bom, para quem ficou na dúvida, eu queria explicar que a série de análise de dados, ela não acabou, então a gente ainda vai ter alguns vídeos bem focados em análise de dados e a gente também vai ter vídeos focados em aprendizado de máquina e outros que vão mesclar todos esses conhecimentos. Até porque, a vantagem e a importância, de estarmos aprendendo esses novos conceitos é justamente para a gente ir podendo fazer coisas mais complexas juntando mais ferramentas, mais recursos. Certo, e para começar esse vídeo, eu vou relembrar alguns conceitos que eu mencionei no vídeo anterior, que eu falei mais por alto, mas eu preciso que a gente tenha clareza deles agora. Então, quando a gente está tratando de aprendizado de máquinas, a gente quer que o nosso computador, a nossa máquina, aprenda utilizando um conjunto de dados. Então, a gente geralmente vai ter um modelo, um algoritmo, e a gente vai dar dados de entrada para que o algoritmo possa fazer estimativas, cálculos, enfim, e encontrar funções que se adequem àqueles dados. Os dados que a gente passa para o nosso modelo, eles são chamados de dados de treinamento. E a gente vai ter também os dados de teste, que são os dados em que a gente vai aplicar o modelo, uma vez que ele já foi treinado utilizando os dados de treinamento, a gente vai utilizar os dados de teste para avaliar o nosso modelo. E quando a gente está lidando com esses dados, seja de treinamento, seja de teste, existem duas nomenclaturas que é importante que fiquem claras. Uma são as features e a outra são os rótulos ou os labels. As features, elas são o que eu poderia chamar de colunas, elas são as características do nosso dado, da nossa variável que a gente está olhando, que vão ser utilizadas para justamente fazer predição. Então é em cima dessas features que o modelo, que o nosso algoritmo vai trabalhar, vai fazer justamente as inferências e os cálculos para prever funções. E a gente também tem o conceito de rótulo, e ele se aplica para alguns tipos de algoritmos específicos. Então, no vídeo anterior, eu mencionei um problema em que a gente tinha algumas features, então algumas características sobre frutas, e a gente gostaria de classificar as frutas. Só que para isso, a gente precisava ter dos nossos dados de treinamento um rótulo. Então, além das características de uma determinada fruta, então qual é o peso dela, qual que é a cor dela, a altura, enfim, além das características, a gente precisava do rótulo que é que fruta é essa? E aí, com isso, o nosso algoritmo consegue aprender a classificar diversas categorias de frutas. Para o caso desse exemplo da fruta, então, o nome da fruta era o rótulo do nosso conjunto de dados. Da mesma forma, a gente pode ter um problema para resolver de avaliar se um e-mail é ou não spam. Esse exemplo eu também mencionei em outro vídeo. Num exemplo desses, então, quando a gente está olhando para classificar e-mails, o nosso rótulo, o rótulo do nosso problema de classificação é spam ou não spam. E isso pode estar tanto escrito dessa forma, escrito em forma de palavra, como isso pode estar codificado numa variável numérica. Então, eu posso ter um rótulo que tem as possibilidades de valores 0 ou 1, e ele é 1 se for spam e 0 se não for spam. Bacana. E por que eu estou diferenciando, features e rótulos? Por que essas nomenclaturas são tão importantes? Porque hoje eu vou tratar com vocês de um tipo de classificação de algoritmos de aprendizado de máquina. E essa classificação, ela é uma classificação muito comum, muito utilizada, que divide os algoritmos, os problemas de aprendizado de máquina, em aprendizado de máquina supervisionado e aprendizado de máquina não supervisionado. E como assim, supervisionado? A descrição mais comum para aprendizado de máquina supervisionado é de que são os modelos, então, os algoritmos que recebem uma supervisão humana. Esse seria o aprendizado de máquina supervisionado. E o aprendizado não supervisionado seria aquele que não precisa da supervisão humana. Olhando para os exemplos, a gente tem, então, no caso do aprendizado supervisionado, os problemas mais comuns como classificação e regressão. E a ideia da supervisão, ela está justamente associada ao fato de que, por exemplo, na classificação, e aí voltamos para o exemplo da fruta, a gente precisa daquela coluna do rótulo da fruta, então, que fruta é essa, para poder fazer uma predição, então, uma previsão
supervisão em cima de dados de teste para classificar frutas. Então, o que isso significa, né, em outras palavras? Se eu tiver as minhas features, então as características da minha fruta, mas eu não tiver o rótulo que indica que fruta é aquela, o meu algoritmo não vai conseguir aprender sozinho que aquelas características estão associadas a uma categoria específica, a um nome específico. Então, o meu rótulo é o que dá essa informação. E esse rótulo, ele justamente depende, né, da ação humana, vamos dizer assim. Ele é um rótulo que foi previamente estabelecido e depende do homem para existir. Isso pode ficar um pouco confuso, mas vamos dizer assim, vamos tentar olhar de outra forma. Quando a gente vê uma banana e uma laranja, elas têm esse nome porque nós construímos significados na nossa cultura, né, na nossa sociedade, e aí a gente dá nome às coisas, assim como tem o nome celular, computador, a gente tem banana, laranja, maçã e morango. Então, essa criação desses significados, né, essa abstração desses rótulos, então, ela é criada pelo homem. A máquina, ela não conhece essa abstração. Então, a máquina ela só consegue saber que algo é uma laranja ou uma banana se você falar para ela. E aí sim, a partir disso, ela consegue aprender. E é por isso, então, que esses algoritmos são chamados de supervisionados, porque precisam de uma supervisão humana para poderem predizer alguma coisa. Da mesma forma, a gente tem os problemas de regressão, em que o rótulo, ao invés de ser uma classe, né, então uma categoria, como uma fruta ou spam e não spam, como eu mencionei no vídeo anterior, a regressão geralmente é para a gente conseguir prever um número, então fazer uma precificação de um produto, e aí a gente vai ter nos nossos dados de treinamento, a gente vai ter, por exemplo, as features, então as características de um produto e o preço dele. O preço desse produto é o rótulo, e é esse rótulo que o nosso algoritmo vai aprender a prever. Isso também é um algoritmo supervisionado, portanto. O próprio preço, que é o rótulo nesse caso, ele depende da ação humana, né? A máquina também não consegue, assim, inventar os preços. Se você não disser para a máquina que um carro tem um determinado preço, ela não tem como inventar isso sozinha. Você até pode, por exemplo, ensiná-la a, enfim, recuperar essa informação em algum lugar, mas necessariamente esse preço ele também depende do homem, certo? Então a gente tem vários modelos de oferta e de demanda, a gente tem o mercado automobilístico que precifica um produto e aí sim, por causa disso, o carro tem um determinado valor, um determinado preço. Então, esse algoritmo também precisa da supervisão humana. Ok, entendemos o que é a noção do aprendizado de máquina supervisionado, e aí agora temos o aprendizado de máquina não supervisionado, que é justamente aquele que não precisa da supervisão humana, e isso se reflete na prática no fato de que os dados que são usados como entrada, né, para algoritmos não supervisionados, eles são dados que não possuem um rótulo, então. E aí aqui entra aqueles exemplos que eu mencionei de clusterização, de agrupamento. Então, esses algoritmos, em geral, eles conseguem encontrar padrões nos dados, dividi-los, né, agrupá-los ou clusterizá-los, como a gente gosta de chamar, mas ele não tem o rótulo. Então, ainda que ele consiga perceber que os dados têm um determinado padrão parecido, ele não entende a abstração do que são aqueles dados. E aí tem um exemplo legal, que é, por exemplo, os aplicativos de foto dos nossos celulares. Quando a gente tem uma biblioteca, né, de fotos, em geral, o que os algoritmos ali que estão no aplicativo, eles conseguem fazer? Eles conseguem identificar, e aí a gente pode até pensar no próprio Facebook também, né, que faz muito isso. Então, em geral, eles conseguem identificar que tem uma pessoa na foto, e aí o aplicativo consegue reconhecer uma mesma pessoa em várias fotos. Então é possível que ele te diga que existe uma pessoa específica nas fotos 1, 2, 3 e 10, por exemplo. E ele consegue agrupar as fotos de acordo com isso, se uma pessoa específica está ou não na foto. Agora, se a gente quiser que o algoritmo, ou que o algoritmo, no caso, usado nesses aplicativos, identifique uma pessoa, saiba quem é essa pessoa, então eu quero que ele saiba que é a Kizzy. Eu preciso informar para o aplicativo que quem é a Kizzy, né? Então, ele consegue identificar uma silhueta, por exemplo, um formato, e ele consegue identificar esse mesmo formato em várias fotos, mas ele não sabe que aquela pessoa sou eu. Ele sabe que ali tem uma pessoa e que é a mesma pessoa em todas as fotos. Mas se eu atribuir um rótulo a essa pessoa, o algoritmo vai passar a poder entender que aquela mesma pessoa que tem nas fotos é então eu, a Kizzy. Essa reflexão, ela já nos dá um ensejo, né, para poder trazer o conceito do que é um aprendizado de máquina semi-supervisionado, que seria justamente a combinação entre o supervisionado e o não supervisionados. E é muito comum esse tipo de algoritmo, por exemplo, para reconhecimento de imagem. Então você combina um algoritmo que consegue agrupar padrões
e você combina esse algoritmo, então, que agrupa padrões, com outro algoritmo que classifica elementos. Então, por exemplo, eu consigo agrupar vários objetos e aí eu consigo classificar de acordo com os rótulos que eu vou ter que dar para esse meu algoritmo, que objetos são esses. Então, recapitulando, nesse vídeo a gente fixou os conceitos de dado de treinamento, dado de teste, features e rótulos, e a gente aprendeu a diferenciar aprendizado de máquina supervisionado do não supervisionado. Então esse vídeo fica por aqui, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Deixem aqui dicas de conhecimentos que vocês querem aprender, algoritmos que vocês já utilizaram ou têm vontade de utilizar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém se fizer sentido. Muito obrigada e até a próxima!